Então, já começou a gravação. A aula de hoje é uma aula de revisão para recuperação. Eu vou ir passando os slides e explicando a matéria. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar no chat ou acionar o microfone e fazer a pergunta, tá? Então, a matéria da prova de recuperação é trigonometria e geometria plana. As matérias são lei do seno e cosseno, soma dos ângulos internos de um polígono, relação entre ângulos internos e externos de um polígono e as propriedades, número de diagonais, área e perímetro, estudo da circunferência. Os capítulos que vão cair na prova são 10, 11 e 12. Então, vamos primeiro fazer uma revisão da lei dos senos. A lei dos senos indica que a relação entre os lados de um triângulo e o seno do ângulo oposto a esse lado será sempre uma constante. A lei dos senos, ela é representada por essa fórmula aqui. A sobre seno de A igual a B sobre seno de B, que é igual a C sobre seno de C. Eu relaciono o lado e o ângulo oposto a ele. Volta. E o seno do ângulo oposto a ele. Então, fica A sobre seno de A é igual a B sobre seno de B, que é igual a C sobre seno de C. E a lei dos cossenos? Dados dois lados e o cosseno do ângulo entre eles, eu posso descobrir o terceiro lado. Isso é para qualquer triângulo. Que antes, se eu tirasse essa parte aqui, ó, ia ficar A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, que é o teorema de Pitágoras. Então, a lei dos cossenos, ela é uma generalização disso, que ela vale para qualquer triângulo. Então, a lei dos cossenos é uma expressão matemática que ela relaciona os lados, volta, e o ângulo entre eles em um triângulo qualquer. Já no estudo de polígonos, o que é polígono? Polígono é toda linha poligonal fechada. São polígonos. Nos polígonos, a gente estuda os vértices, os lados, os ângulos e o número de suas diagonais. Os vértices são esses segmentos, esses pontos, aliás, são os vértices. Os lados são os segmentos. E os ângulos, eles podem ser internos ou externos. Então, aqui eu tenho um ângulo interno e em vermelho eu tenho um ângulo externo. A relação entre o ângulo interno e o ângulo externo é que eles são suplementares, ou seja, a soma deles dá um ângulo raso. Então, sempre a soma de um ângulo interno e o ângulo externo, eles são suplementares. Então, a soma dá 180. E o que vai ser diagonal? Diagonal é o segmento que liga dois vértices. Nessa prova de recuperação, eu vou passar também algumas questões discursivas. Então, eu posso perguntar o que é polígono, o que é vértice, e aí o aluno vai ter que escrever, e no caso, como é um Google Forms, vai ter que digitar. Então, polígonos. Polígonos são figuras geométricas planas, compostas apenas por linhas fechadas. E, por sua vez... Oi. Fala. A minha internet aqui em casa acabou, eu só tô com 4G. Se eu for cair de uma hora, vai ser por conta disso, tá? Tá, não tem problema não, já te dei a presença, tá, João? Tá bem. Então, voltando, né? Os polígonos, eles são figuras geométricas planas, compostas apenas por linhas fechadas, que, por sua vez, são segmentos de reta. O polígono, ele pode ser considerado convexo ou não convexo,
que é o que a gente chama de côncavo, de acordo com o seu formato. Então, o que é um polígono convexo ou não convexo? Ou seja, côncavo. Aqui eu tenho um polígono convexo e aqui eu tenho um côncavo. O polígono convexo é quando todos os pontos do segmento, de qualquer segmento de reta, ele está totalmente no interior deste polígono. Já o polígono côncavo ou não convexo, quando eu traço um segmento de reta, vai ter uma parte que não vai ficar dentro do polígono. Então, essa é a diferença de um polígono convexo para o não convexo. Em matemática, a gente estuda mais os polígonos convexos. Os polígonos, eles são classificados de acordo com o seu número de lados e o seu número de ângulos. E a gente chama de polígono regular aqueles polígonos que têm lados iguais e ângulos iguais, ou seja, os que são equiláteros e equiâmbulos. A nomenclatura usada para denominar um polígono é de acordo com o seu número de lados. São 3 lados, triângulo. 4 lados, quadrilátero. 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. Se ele for um polígono regular, a gente fala triângulo regular, que vai ser um triângulo equilátero. Quadrilátero regular vai ser o quadrado. Pentágono regular não vai ter nenhum nome especial, vai ser pentágono regular. Então, voltando. A classificação dos polígonos é feita de acordo com o número de lados e quando o polígono é regular, ele é equilátero e equiâmbulo, ou seja, os lados têm a mesma medida e os ângulos também. Outra propriedade importante que a gente estudou foi que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Então, dado qualquer triângulo ABC, a soma dos seus ângulos, volta, A mais B mais C é igual a 180 graus. E como é que a gente pode generalizar isso para qualquer polígono? Então, aqui é 180 graus. Se eu tiver um quadrilátero vão ter 2 triângulos. Um pentágono, 3 triângulos. Um hexágono, repara que aqui não é um pentágono regular, nem um hexágono regular. Então, o hexágono vão ter 1, 2, 3, 4 ângulos. Então, aqui é 1 vezes 180, aqui 2 vezes 180, 3 vezes 180, 4 vezes 180. Então, a gente pode escrever a fórmula que a soma dos ângulos internos de um polígono qualquer é 180 vezes n menos 2, ou seja, vezes o número de lados menos 2. Em um polígono regular, todos os ângulos internos são congruentes, porque a gente viu que o polígono ele só é regular se ele for equiângulo. Portanto, para encontrar a medida de um ângulo, basta a gente dividir a soma pelo número de lados. Então, se eu quero descobrir quanto é um ângulo interno, eu faço a soma, que a soma foi apresentada na fórmula anterior, dividido pelo número de lados. Num polígono regular, todos os ângulos externos, AE, também são congruentes. Então, se os ângulos internos são congruentes, os ângulos externos também vão ser congruentes. E a medida do ângulo externo sempre vai ser 360 dividido por N. Número de diagonais.
Denominamos por diagonal o segmento de reta que une um vértice ao outro. Então, no triângulo não tem diagonal. No quadrado ou quadrilátero já vai ter pentágono, hexágono, heptágono. E é sempre a união de dois vértices opostos. O número de diagonais é dado por essa forma. D igual a N vezes M menos 3 sobre 2. Elementos de um círculo. Um círculo possui um elemento chamado diâmetro, que constitui um segmento que passa pelo centro do círculo. Um outro segmento importante é o raio, que é a metade do diâmetro. Então, eu tenho diâmetro, que é uma corda que passa pelo centro. E eu tenho o raio, que é metade do diâmetro. O comprimento da circunferência, ele é calculado pela expressão 2πr, onde C a gente vai indicar como comprimento da circunferência. Π é a constante que a gente usa a aproximação 3,14. E R é o raio, que é a metade do diâmetro. Posição relativa de um ponto na circunferência. Esse ponto A, ele é interno. O ponto B, ele está sobre a circunferência. E o ponto P, ele é externo. Então, o ponto A, ele é interno, porque a distância entre A e o centro é menor do que o raio. Ponto B pertence à circunferência, ou seja, ele está sobre a circunferência, porque a distância dele até o centro é exatamente igual ao raio. E o ponto P, ele é externo ou exterior à circunferência, porque a distância dele ao centro O, é maior do que o raio. Área do círculo. A área do círculo é dada pela expressão A igual a π vezes R ao quadrado, onde R é o raio, que é metade da circunferência. E π é um valor, é um número irracional, que tem seu valor aproximado por 3,14. Então, vamos resolver aí o primeiro exercício. Calcule o valor de A. Aqui eu tenho um triângulo, onde são dados 2 lados e 2 ângulos. Então, eu vou usar a lei do seno. 6 sobre o seno de 45 é igual a A sobre o seno de 60. Seno de 45 é a raiz de 2 sobre 2. Seno de 60 é a raiz de 3 sobre 2. Aqui eu vou multiplicar em cruz. Então, vai ficar x vezes raiz de 2 sobre 2 é igual a 6 vezes raiz de 3 sobre 4. Aqui eu vou multiplicar, vou passar esse aqui dividindo, então, e vou simplificar. Então, x vai ficar 6 raiz de 3 sobre raiz de 2, que eu vou racionalizar. Então, a resposta, x igual a 6 raiz de 2 sobre 2. Simplificando, x igual a 3 raiz de 6. Agora, são exercícios que a gente vai usar todos os conhecimentos que eu fiz uma revisãozinha rápida. No triângulo abaixo, são conhecidos valores de 2 lados e um ângulo entre eles. Calcule x. Toda vez que nós temos 2 lados e um ângulo entre eles, nós usamos a lei dos cossenos. Então, x ao quadrado é igual a 8 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, menos 2 vezes 8 vezes 3 vezes o cosseno do ângulo, cosseno de 60.
Cosseno de 60 é 1 meio ou 0,5. Então, 8 ao quadrado é 64, 3 ao quadrado é 9, 2 vezes 8 vezes 3, 48. Cosseno de 60, 1 meio ou 0,5. Então, primeiro aqui eu vou fazer o produto. 48 vezes 0,5, 24, que é metade. 64 mais 9, 73. 73 menos 24, 49. Então, x é a raiz de 49. X é a raiz de 49 mais ou menos 7. Como eu estou falando de medida de lado, eu vou ficar só com a resposta positiva. Então, x igual a 7. Quanto vale a soma dos ângulos internos de um dodecágono? Dodecágono é um polígono de 12 lados. Então, a soma é dada por n menos 2 vezes 180. Como é um dodecágono, é 12 menos 2 vezes 180. 12 menos 2, 10. 10 vezes 180, 1.800. Qual a quantidade de diagonais de um polígono de 12 lados? Novamente, eu peguei o exemplo do dodecágono. Então, n igual a 2. Agora, eu quero a quantidade de diagonais para n igual a 12. Então, vai ficar 12 vezes 12 menos 3 sobre 2. 12 menos 3, 9. 12 vezes 9 sobre 2. Eu poderia ter simplificado aqui, mas multipliquei. 12 vezes 9, 108. Dividido por 2, 108 dividido por 2, 54. Então, o número de diagonais é 54. Determine a área num círculo de raio 20 centímetros. Use π igual a 3,14. Nesse caso aqui, está falando para usar a aproximação. Então, se o raio é 20, π igual a 3,14, a área vai ficar π vezes r ao quadrado. 20 ao quadrado, 400. O π eu vou substituir pela aproximação. 3,14 vezes 400. 1.256. Determine a área em quilômetros quadrados de uma face circular que possui 9.420 metros de comprimento. Se é o comprimento, então, eu não estou falando aqui do raio, né? Com essa medida de comprimento, eu tenho que descobrir qual é o raio. Vou usar a fórmula do comprimento da circunferência e vou achar o raio. Então, 9.420 é igual a 2πr, que é igual a 2 vezes 3,14 vezes o raio. 2 vezes 3,14, 6,28. Então, 9.420 dividido por 6,28, que dá 1.500 metros, que é 1,5 quilômetros. Porque aqui está pedindo a área em quilômetro. Então, eu tenho que passar a minha unidade de medida de metro para quilômetro. Agora, eu posso achar a área. A área vai ser π vezes r ao quadrado, e eu vou colocar aqui o raio já em quilômetro. 3,14 vezes 1,5 ao quadrado. 3,14 vezes 2,25, 7,065 quilômetros quadrados. Vamos ver mais um. Daqui eu vou fazer, ele não está escrito. Determine a área da figura. Então, essa figura aqui, ó, é um pentágono não regular. Mas eu posso dividir esse pentágono, passar aqui,
em duas figuras que eu sei calcular. Então, eu vou calcular a figura 1 e vou calcular a figura 2. E a área total vai ser a área da figura 1 mais a área da figura 2. A área da figura 1 é um triângulo. Ele tem base 50 e a altura é 60? Não. Até aqui a altura é 30. Se tudo é 60, então aqui também é 30. Então, a área do triângulo vai ser base vezes a altura sobre 2. Vou simplificar aqui. Dá 25. 25 vezes 30, 3 vezes 5, volta. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. 2 zeros. Então, a primeira área é 7.500 centímetros quadrados. Vamos ver a área 2. É um retângulo. Base 50, altura 30. 3 vezes 5, 15. 1.500 centímetros quadrados. Então, a área total vai ser a área 1 mais a área 2. 7.500 mais 1.500. 7.500 não, mas 750. Eu botei um zero a mais. Paga. Não tá pagando? Ih, meu Deus, apagou tudo. Fazer de novo. 700. Não tá pagando. Área 1, 750. Área 2, 50 vezes 30, 1.500. Área 1 mais área 2, 1.500 mais 750. 2.250 centímetros quadrados. Agora vamos no próximo. Aí saiu tudo escrito aqui nessa. Em uma empresa de telefonia celular, possui duas antenas, que serão substituídas por uma antena mais nova e mais potente. A área de cobertura das duas antenas são 2 círculos de raio de 2 km. Então, a área de cobertura, aqui, ó, tem 2 km, e desse aqui também tem 2 km. Vai ser substituído por uma antena, vai ter uma área de cobertura maior. Então, essa da área maior aqui, o raio dessa circunferência é 2 vezes o raio da pequena. Então, se a pequena aqui, ó,
tem o raio 2, o raio grande é 2 mais 2. Então, é 4 quilômetros. Então, aqui, são 2 círculos, são círculos de raio de 2 quilômetros, cuja circunferência se tangenciam no ponto O, e sua região de cobertura será um círculo cuja circunferência tangenciará externamente as circunferências das áreas de cobertura menor. Com a instalação da nova antena, a medida da área de cobertura em quilômetros quadrados foi ampliado em... Repara que aqui não fala para substituir o π. É para a gente continuar trabalhando com o π. Então, o que ele quer saber? O quanto que aumentou. Então, eu tenho que calcular a área de cobertura antiga, calcular a área de cobertura nova e fazer uma menos a outra, para saber o quanto que aumentou. Aqui, o quanto que foi ampliado. Então, de quanto que aumentou? Então, primeiro, eu vou calcular a área de um círculo. Π vezes R ao quadrado, que é π vezes 2 ao quadrado, 4π. E vou multiplicar por 2. Por quê? Porque são 2 antenas. Então, antes, eu tinha uma área de cobertura de 4π. Vamos ver atualmente. Com a substituição, o meu raio agora é 4. Então, vai ficar π vezes 4 ao quadrado. 16π. Então, quanto que aumentou? Então, ampliou. Vamos ver a 2 menos a 1. Vamos verificar a diferença. 16π menos... Está errado. 4 vezes 2 dá 8. Já perdeu. 16 menos 8π dá 8π. Então, ampliou, ou seja, aumentou 8π. Letra A. Então, mais uma vez, aí, a matéria da prova vai ser o quê? Trigonometria, geometria plana, lei dos senos, lei dos cossenos, soma dos ângulos internos, relação entre ângulo externo e ângulo interno, o que é polígono, suas propriedades, definição, nomenclatura, diagonal, área, perímetro, circunferência, os capítulos 10, 11 e 12. E, dessa vez, nós teremos questões discursivas, onde eu posso cobrar conceito. Para aqui a duplicação da tela. Para guardar aqui a caneta. Ficou alguma dúvida? Não, professor. Vou parar aqui a gravação.